Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Mais uma aulinha de geografia, uma aula legal também hoje, porque nós vamos falar sobre o uso e a conservação das vegetações. E isso é importante, hein? Horas. Analisar a importância da conservação das vegetações é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas antes, vamos refletir qual a importância para a nossa vida a conservação das vegetações. Como é a conservação das vegetações no local onde você mora? Você já plantou alguma árvore? E olha que interessante, né? Repare que a vegetação, mesmo que a gente estude ela de uma maneira separada, mas ela está associada a elementos importantes, como o clima, como o solo, como as formas de relevo, e tudo interage dentro desse complexo. Isso é muito importante. E aí, para falar sobre o uso e conservação das vegetações, a gente precisa entender que a conservação da natureza está associada à utilização racional dos recursos naturais. Ou seja, nós não podemos chegar lá e utilizar os recursos naturais sem considerar toda aquela vegetação, sem considerar todo um sistema que estaria em equilíbrio. E aí eu estou me recordando agora da sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, que permite você utilizar os recursos naturais de tal modo a garantir que as gerações futuras também venham a utilizar. E nesse sentido, os seres humanos, ao longo do seu tempo, pela sobrevivência dele, pelo seu próprio desenvolvimento, ele acaba utilizando os recursos naturais muitas vezes de modo não muito correto, de modo inconsciente, e inconsequente. Então, a partir deste pensar, vamos lembrar, vamos retomar a questão dos recursos naturais, que nada mais são do que o que a natureza disponibiliza para o ser humano e para o uso apropriado desse ser humano, principalmente sob o ponto de vista econômico, ok? E nesse sentido, então, nós temos aí dentro dos recursos naturais, nós temos os renováveis e os não renováveis. Como, por exemplo, a água é um recurso natural renovável. O vento, eu poderia dizer, mas vento? Mas recurso natural? Sim, os ventos já desde o século XV, XVI não moviam as embarcações, as velas, e se não tinha vento, parava a embarcação. E hoje, essas energias eólicas por conta do vento, também é um recurso natural, portanto, o vento. O petróleo, o carvão mineral, esses já são um recurso natural não renovável. E aí eu peço que vocês, de repente, se tem alguma dúvida, assistam às aulas anteriores a respeito de recursos naturais, beleza? E olha aqui um exemplo de recursos naturais renováveis. Então você teria aí a vegetação, a própria floresta, que é o tema da nossa aula de hoje. Você tem a água, você tem o solo, a partir aí do ciclo do solo, e assim por diante, tá? Olha aí, os recursos naturais não renováveis, esses demandam aí um longo período, conforme a gente sabe, para que ele se renove na natureza. Nós temos o petróleo, o ouro, o carvão mineral, o ferro e assim por diante, beleza? Vamos fazer uma atividade para dar uma recordada nisso? Acompanhe comigo a leitura. Por que é importante preservar os recursos naturais? Qual recurso natural você conhece e qual a utilização dele no local onde você mora? Olha que perguntinha facinho de fazer, então, portanto, capriche na letra e eu aguardo com uma possível resposta. Até breve!
Muito bem, galerinha. Fizeram bem bacana, capricharam bem na letra. Vem aqui com uma resposta. Ô, professor, você entupiu o quadro agora, né? Entupiu a tela da minha televisão aqui, professor. Pois é, meu amiguinho, mas aqui tem coisas importantes. Preservar os recursos naturais é muito importante para a conservação da natureza. E utilizar os recursos naturais, tanto os renováveis como não renováveis, de maneira consciente, fará com que a gente possa cuidar da natureza e fazer com que esses produtos, esses recursos naturais, possam ser utilizados em gerações futuras, né? Podemos citar como, por exemplo, o petróleo, que é utilizado como combustível para veículos, o solo, que é utilizado na agricultura, a água, que é utilizada para a higienização, dentre outros que você poderia ter colocado aí na sua resposta. Então, parabéns se você acertou, parabéns. E se você ficou na dúvida, aproveite o tempinho para copiar aí essa resposta, beleza? Vamos seguir em frente? Uso dos recursos naturais. Quais problemas podemos enfrentar pelo mau uso dos recursos naturais? Escassez, né? Primeiro problema. Se eu tenho um recurso natural e eu faço um uso indevido daquele recurso, o primeiro impacto que vai dar é escassez, vai acabar aquele produto, ok? Então é muito importante a gente estar ligado na preservação desses recursos naturais. Acompanhe aqui comigo que como consequência de um uso irresponsável dos recursos naturais, né, que o meio ambiente proporciona, acaba levando muitas vezes à extinção, de flora, extinção de alguns animais, né, e assim por diante. Olha aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, né, ali a gente tem ali uma escassez de vegetação total por conta de um desmatamento, ok? É muito importante, então, termos a consciência em cima disso. E dentro da área de desmatamento, aproveitando esse mapinha aqui do Brasil, lembra que nós temos esse mapa aqui, nós tínhamos lá, ó, todos os tipos de vegetação. Nós temos ali, ó, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, as áreas pantaneiras, os campos, né, tem a mata de araucária, mas veja aqui, gente, quanto pontinho vermelho, e quanto maior o pontinho vermelho, maior estão as localizações de alerta de desmatamento. Atualmente as florestas cobrem cerca de 30% das terras imersas do planeta. A área ocupada pelas florestas, no entanto, já foi muito maior. Segundo a estimativa da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a Terra perde em média 7,3 milhões de hectares de florestas a cada ano. Puxa, é muita coisa, não é? E o que faz, professor, com que essa vegetação, então, vá sumindo? Ora, processos de urbanização, processo de industrialização, e as frentes agrícolas em expansão. Você sabia que, segundo um grande geógrafo denominado Milton Santos, nós já seríamos autossuficientes e não poderia mais ninguém ter fome no planeta de tanta produção que tem? É verdade. Isso vale pensar, né? Se produz tantos grãos, se produz tanta coisa, porque ainda tem gente morrendo de fome. Fica aqui uma dúvida interessante. Até mesmo para a gente refletir, não é mesmo? Está aí o grande Milton Santos, grande geógrafo, que também criticava todo esse sistema da centralização do poder e que, consequentemente, acaba excluindo algumas pessoas da alimentação. Isso é uma lástima, né? Mas não deveria ser assim. Vamos para frente? E a importância das florestas? Vocês já pararam para pensar por que as florestas são tão importantes? Gente, para nós aqui é muito importante. Você sabia que a floresta amazônica é importante para nós? Por quê? Porque ela faz a evapotranspiração. E aí essa evapotranspiração, ela traz para nós como se fossem rios aéreos, água, e aí você teria uma quantidade de chuva chegando aqui. E nós, no momento, estamos em estiagem. Porque lá, além de tudo, o ser humano começou a
destruir, desmatar a floresta amazônica. E aí vem as consequências até para nós aqui no sul, e olha a distância que está, né? As florestas são importantes porque elas mantêm o equilíbrio do clima no mundo. Afinal de contas, conforme eu falei, elas fazem evapotranspiração, além do que a fotossíntese, no fornecimento de oxigênio. A manutenção do equilíbrio entre o oxigênio e o gás carbônico. A proteção dos rios e dos solos. A manutenção da vida de diferentes espécies, por exemplo, da fauna dos animais. Então veja quão importante são as florestas para nós. E aí existem leis que as protegem. No Brasil, por exemplo, nós temos as unidades de conservação, UCS, Unidades de Conservação. E elas se dividem em dois tipos. Nós temos a unidade de uso sustentável, onde a conservação é conciliada e controlada pelos recursos naturais. Você pode extrair desde que as gerações futuras também possam ter. Portanto, né, existe uma simbiose, aí, vamos dizer assim, entre o homem e a natureza. E você teria aí uma unidade de proteção integral. Essa não é permitido consumo, não é permitido coleta, não é permitido corte, nada. Ela fica ali paradinha e ninguém encosta. Interessante, né? Então essas são as unidades de proteção integral, diferente das unidades de uso sustentável. Beleza? Olha aí, olha as unidades de conservação no Brasil, ok? Todas essas areazinhas em verde são unidades de conservação do nosso país. Olha, aqui no Paraná também tem, ó, áreas de conservação. Tá vendo? Lá no Amazonas, no Pará. Ou seja, tem áreas de conservação em várias partes dentro do nosso país. Poxa, professor, mas parece pequeno, mas não é pequeno. É porque na escala deste mapa parece ser pequeno, mas não é. Poderia ser maior? Sem sombra de dúvida, poderia. Mas não vamos dizer que seja tão pequeno assim, né, moçada? Muito bem. Vamos seguir? Agora as unidades de conservação, ampliando aqui o mapa do Paraná, veja comigo. Então nós temos aqui, ó, dentro do mapa do Paraná, várias unidades de conservação, né? Então a gente tem áreas de conservação estadual, que está em vermelho, municipal, que está aqui nessa cor aqui, magenta, federal, portanto no âmbito aí de Brasil, né, que está em azul, que estava mostrando naquele outro mapa. Estadual e federal, que estão nessa outra cor aqui, tipo um verdinho, enfim. Né? Muito importante a gente entender que as unidades de conservação, elas têm esses três âmbitos, né? Estadual, municipal e federal. Não é legal? Muito bom, né? Vamos fazer uma atividade? Que tal? Analisando o que estudamos nessa aula, como podemos classificar as unidades de conservação no Brasil? Explique suas diferenças, mas muito tranquilo. Você que anotou tudo lá, ficou muito fácil. Então, faça caprichando na letra e eu já aguardo com vocês numa possível resposta. Até breve.
Muito bem, meus amigos, fizeram a atividade que a gente pediu? Muito bem, parabéns! Você que tem acompanhado a Aula Paraná, você que tem acompanhado as nossas aulas, parabéns para você. Anota tudo, vai postando lá as atividades no Google Classroom para o professor acompanhar, né? Isso é muito legal. Anote no seu caderno as instruções, as aulas, muito legal também. Isso faz com que você vá avançando no conteúdo. Vamos aí à resposta dessa atividade? Nós podemos classificar as unidades de conservação em duas, né? Lembra? A unidade de uso sustentável e a unidade de proteção integral. Unidade de uso sustentável, a conservação é conciliada com o uso controlado dos recursos naturais. A ideia da sustentabilidade. A gente usa os recursos naturais hoje, garantindo que as gerações futuras também usem. Legal. E as unidades de proteção integral? A conservação é plena, sendo que não é permitido o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano àquele recurso natural. Então essa aqui é conservada e ninguém encosta e ponto final. Tá aí, unidades de uso sustentável e unidades de proteção integral. Muito bom, né? Ora, nessa aula então, nós vimos aí sobre o uso e a conservação das vegetações. E eu realmente espero que você tenha curtido e gostado da nossa aulinha de hoje. Até breve, pessoal. Tchau, galerinha!